Graça e paz a todos os irmãos. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, especificamente a lição número 12, do dia 22 de março de 2020. Seguimos aí com esse período de quarentena, mas não deixamos de adorar a Deus, seja com as nossas orações, com a leitura bíblica. De alguma forma nós estamos adorando e devemos estar adorando a Deus nesse período de quarentena. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Deus, e agradecemos a oportunidade, Deus, de estar mais uma vez ouvindo uma porção da tua palavra. Pai, fala conosco de uma forma sobrenatural, Deus, e que possamos sentir a tua presença, Deus, através dessa aula, Deus. Nesse momento tão difícil, Deus, deste vírus rodando, Senhor meu Pai, o mundo todo. Mas nós permanecemos fiéis na tua presença, Deus, onde nós estamos te buscando diariamente, Deus. Nos proteja, Deus, e continue nos abençoando no nome glorioso de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você que tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical a abrir comigo na lição de número 12, que tem por tema Jesus, o homem perfeito. Vamos ler aqui o texto áureo que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 52. Verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Se caso você não tenha a revista da Escola Dominical, acompanhe conosco juntamente com a sua Bíblia. E o texto que nós vamos ler está no livro de Lucas, no capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52. Eu vou fazer uma breve leitura. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E lembrando que no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vai dizer que Cristo, ele é a nossa Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não os souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, com essa lição, nós temos aqui 3 entendimentos que a revista nos traz. Primeiro, expor a divindade de Jesus. Segundo, expor a humanidade de Jesus. E terceiro, assinalar a perfeição de Jesus. Então, essa aqui é uma lição riquíssima em conhecimento, tá? Vamos lá. O primeiro tópico para nós aqui é Jesus, verdadeiro Deus. Então, quando fala aqui de Jesus, o verdadeiro Deus,
nós temos que ter o entendimento de que ele é 100% Deus e 100% homem. Ou seja, Jesus ele é dotado de duas naturezas, divina e humana, mas 100% de cada uma. E o que a gente tem que entender é, uma não sobressai sobre a outra, elas não entram em conflito, mas a natureza divina, claro, que sempre estará acima da humana. Por exemplo, Jesus vai dizer, tenho sede, é a sua natureza humana falando, mas logo a natureza divina que está acima começa a dizer que ele é a fonte de água viva. Ou seja, a natureza humana está presente, mas a divina também está, e ela está dizendo, eu estou acima da natureza dos homens. Então ele é 100% divino, 100% humano. E esse é o entendimento que nós temos que ter. Então agora nós vamos ver a natureza divina de Jesus. Olha só, suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então, se você tiver a oportunidade, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 8, e leia ele por inteiro. E vai ter um texto rico de conhecimento a respeito da divindade de Jesus. Aí vem dizendo, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Na verdade, Jesus, ele se despojou dos seus atributos, ou seja, da sua glória. E ele veio conquistando esses atributos ao longo do caminho. Então a gente tem que ter um entendimento do seguinte. Quando eu falo de atributos, que ele despojou-se de seus atributos, é porque ele veio realmente como um homem. E por isso nós lemos no começo o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, dizendo, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Ou seja, para ele crescer nesses aspectos é porque ele não tinha. Então, na verdade, Jesus ele veio como homem e veio conquistando esses atributos conforme o seu crescimento físico, o crescimento do seu intelecto. Então ele veio adquirindo esses atributos. Então veja só, no livro de Lucas, eu quero que você acompanhe comigo essa breve leitura. No livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 40, diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e era cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sabe aonde é que vai se cumprir esse versículo 40 do capítulo 2 de Lucas? Quando Jesus fica lá no templo junto, no meio daqueles doutores, ali vai se cumprir o que está escrito aqui. O menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. E todas as vezes que a graça de Deus estava sobre ele ou sobre nós, as pessoas ficam impactadas, porque é a graça de Deus que está sobre nós. Não é a graça de uma outra pessoa, mas é a graça de Deus sobre a nossa vida. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de quarentena, o que está sobre nós é a graça de Deus, nos aliviando, nos protegendo, nos dando um bálsamo de refrigério para que a gente possa se manter calmo, para que a gente possa se manter na presença dele. E isso só pode vir mediante a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida que está assistindo essa aula aí no seu lar. E aí quando nós vemos aqui no versículo 52, ainda no capítulo 2 de Lucas, está dizendo, e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aqueles doutores estavam ficando impactados com o conhecimento que Jesus estava apresentando para eles naquele momento que eles estavam ali. Jesus estava ouvindo aqueles doutores e também estava interrogando, ou seja, Jesus estava dando aula para eles, na verdade. Amém? Pois bem, aí vai dizer aqui, Jesus, verdadeiro homem, né? O homem perfeito. Então eu queria compartilhar com vocês que, na verdade,
texto de Isaías, capítulo 52, específico no verso 3. Acompanha comigo. Isaías, capítulo 52 e verso 3. Isso aqui é uma tipologia que aconteceu na vida de Adão. Vamos ler o texto. Isaías 52 e verso 3. Porque assim diz o Senhor Jeová: foste vendida por nada e serás resgatada sem dinheiro. Então, dentro de uma tipologia, quem viveu isso foi Adão. Adão nos vendeu lá no Éden, ele nos vendeu por nada. E quem é que fez o nosso resgate? Um homem perfeito chamado Jesus Cristo. Ele que nos resgatou. Porque Adão nos vendeu por nada, então alguém precisava nos resgatar. E o nosso remidor, o nosso resgatador foi Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus. E eu convido você agora a abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, vai dizer assim para nós: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Marque isso, alma vivente. E o último Adão, espírito vivificante. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito homem vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, nós temos que entender o seguinte: alma vivente era Adão. Alma vivente é aquele que recebeu vida. Alma vivente recebeu vida. Mas quando está dizendo espírito vivificante, último Adão, quem foi o último Adão? Foi Jesus Cristo. Alguns pregadores, alguns ensinadores acabam cometendo um erro drástico dizendo que existe um primeiro Adão e um segundo Adão. Mas se eu disser que existe um primeiro e existe um segundo Adão, eu ainda abro margem para ter um terceiro, um quarto, um quinto, e depois de Jesus não pode vir mais ninguém. Então entenda, Adão, o primeiro homem, alma vivente, recebeu vida. E Jesus Cristo, o último Adão, espírito vivificante, aquele que dá vida, aquele que é a fonte de vida para nós. Então, primeiro Adão e último Adão. Amém? Pois bem, e quando eu disse que Jesus é o nosso remidor, porque Adão acabou nos vendendo a troco de nada, precisava de um remidor. Esse remidor é Jesus Cristo. Então veja comigo, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, e no seu versículo 23 e 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Vamos ver o que diz aqui a respeito do nosso remidor, né? Glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa redenção veio através de um homem perfeito chamado Jesus Cristo. E o que me chama a atenção é que desde lá do livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 6, vai dizer: e eu vos redimirei de braços estendidos. Por que de braços estendidos? Ali já era uma profecia, onde Jesus morreria por mim e por você na cruz do Calvário. E como que Jesus morreu na cruz do Calvário? De braços estendidos. Sabe por quê? Porque Ele está à nossa espera de braços abertos. 24 horas Ele nos espera
para poder nos abraçar, para Ele poder nos acolher. Então eu vos redimirei de braços estendidos, porque Ele está 24 horas de braços estendidos para a nossa vida, para nos acolher. E nesse momento de dificuldade, onde nós estamos passando essa quarentena, Jesus está de braços estendidos para mim e para você, para nos acolher, nos proteger e nos dar mansidão, calma nesse momento tão turbulento. Amém? Então, para fazer essa conclusão aqui, no trecho de ponto 3, vai dizer a perfeição espiritual e moral de Jesus. E ele nos dá o texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 26. E eu queria muito que você acompanhasse comigo essa leitura e marcasse na sua Bíblia, porque é um texto realmente maravilhoso. Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27. E eu quero concluir com esse texto. Porque este é o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não tem necessidade de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, como os outros sacerdotes, porque isso ele fez de uma vez por todas. Aleluia! Oferecendo-se a si mesmo, fez de uma vez por todas, ou seja, o sacrifício da cruz do Calvário foi o que nos redimiu. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 22 vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele nos redimiu não com ouro, com prata, mas ele nos redimiu, ele nos resgatou com o seu sangue precioso e verdadeiro, um sangue imaculado, ou seja, não tinha pecado no sangue de Jesus. Então isso nós aprendemos que só Jesus poderia fazer o resgate da minha vida e da sua vida. Aleluia! Olha esse texto, Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Marque isso na sua Bíblia, medite nesse texto, desfrute dessa maravilhosa bênção que Deus nos deixou, para que nós possamos entender a cada dia que o sacrifício de Cristo teve um alto preço que Ele pagou por cada um de nós. E segundo a nossa revista, a conclusão vem dizendo: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por Ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e você possa buscar todos os dias pela presença de Deus. Oremos a Deus agora agradecendo por mais uma oportunidade. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos, Deus, por esta aula, Deus, pelos meios, Deus, da internet, poder levar este evangelho, esta palavra, esta aula aos teus filhos que se encontram em causa por causa desta quarentena. Pai, abençoe os teus filhos, as tuas filhas nos teus lares, Deus. Proteja, Senhor, meu Deus, a cada um de nós. E que essa peste, Deus, que vem rondando o mundo inteiro, Deus, possa passar o quanto antes. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, Deus. Nós sabemos que fomos lavados e remidos pelo teu sangue, Deus. E estaremos, Senhor, meu Pai, protegidos enquanto nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, Deus, que é a tua presença, Deus. Nós oramos e te agradecemos não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida.